Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui. Dessa vez é o terceiro vídeo, né, desse bloco, né, dessa maratona que eu decidi fazer para vocês, que é sobre o livro de Eclesiastes da Bíblia Sagrada, um livro de alta sabedoria escrito pelo rei Salomão, tá bom? Onde quando a gente começa a ler essas escrituras, a gente começa a ler esses versículos, dá para tirar grandes lições de vidas, né? Grandes conselhos práticos para que a gente possa levar uma vida melhor, uma vida mais adaptada, uma vida mais eficaz, tá bom? Vamos lá para o conteúdo. Bom, começando aqui pelo capítulo 7, de onde nós paramos no segundo bloco, é o capítulo 7, versículo 16, ele diz assim, ó: não sejas demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. Não sejas demasiadamente ímpio, nem sejas louco, porque morrerias fora do teu tempo. Bom, essa passagem aqui, né, ela diz sobre o equilíbrio, na verdade. É uma passagem assim que nos ensina, né, que nos aconselha, né, a levar uma vida com mais equilíbrio, com mais gerência, né, uma vida mais pautada no raciocínio lógico, né, uma vida mais regrada, né? Porque não adianta a gente, por exemplo, focar muito em uma coisa, sendo que é tipo a gangorra também, né? Dar esse exemplo da gangorra para vocês. Quando você coloca muito peso em uma ponta, a outra sobe, né? E aí quando você coloca, beleza, a outra ponta subiu, agora eu vou pegar todo esse peso e colocar na outra ponta, ou seja, não vai dar certo, né? É excesso. A partir do momento que você bota, né, um pouco de peso em uma ponta e um pouco de peso na outra, a gangorra, né, você vai ver que ela vai começar, ela vai ficar equilibrada, né, no mesmo plano. Então é isso que esse versículo diz, né, para que haja equilíbrio, né, para que não haja excesso em tudo que você for fazer, né, no amor, no respeito, na honestidade, enfim, né, a questão não é o excesso, entendeu, mas sim a qualidade do que você vai fazer na sua vida. Também vale um comentário muito interessante também, né, que alguns filósofos dizem, né, que quanto mais conhecimento você adquire, né, mais triste você fica, né. E eu cheguei um tempo a refletir sobre essa frase aí e vi que, assim, tem um pingo de verdade nisso, porque quanto mais conhecimento a gente busca, quanto mais conhecimento a gente absorve, mais e mais a gente vai percebendo que a gente não sabe de nada, né? E nunca sempre falta, né? A gente nunca vai conseguir buscar todo o conhecimento do mundo, na verdade. E além do mais, também nem precisa, né, saber de tudo na vida, na verdade. Basta, assim, ser bom naquilo que você faz. Se você escolheu ter uma profissão, por exemplo, se você escolher ser um policial, bom, que você foque somente em ser um policial, né? Não precisa ser um policial, né, e fazer outras coisas, né? O bom é você ter qualidade naquilo que você faz. Próximo versículo aqui é o versículo 20, ainda do capítulo 7. Na verdade, que não há homem justo sobre a terra que faça bem e nunca peque. Bom, isso aqui é muito importante, né? Porque tem algumas pessoas que acham, né, principalmente as pessoas que têm o ídolo, né? Pessoas que praticam a idolatria, né? Então a pessoa é uma referência, né? E acha que aquela pessoa é muito boa, nossa, fulano é muito bom, fulano faz isso, faz aquilo, né, e só faz o certo, nunca erra e tal. Mas na verdade não é assim, gente, né? Não é assim que acontece, né? Ainda assim somos seres humanos, né? Ainda assim respiramos oxigênio, ainda assim temos sangue na veia, né? Precisamos comer, beber, dormir, enfim, todas essas questões aí. E da mesma forma funciona, né, na religiosidade, né? A pessoa que é crente, a pessoa que é cristã, não é porque a pessoa ora, né? Não é porque a pessoa busca a Deus, não é porque a pessoa tenta andar em santidade que ela nunca vai errar. Porque além do mais ela vai continuar humana, né? A questão da humanidade, ela não se perde com a santidade, entendeu? A gente tem sim que buscar a palavra de Deus, né? A palavra de Deus, ela nunca pode sair do nosso coração. Nós devemos sempre estar atento ao que diz as Escrituras, sempre buscar, né, ter um relacionamento com Deus, na verdade, tentar se esforçar para andar em santidade, o que não é fácil. Andar com Deus não é fácil, nunca foi fácil,
mas não quer dizer que você nunca mais vai errar, né? Isso é impossível, na verdade, né? Enquanto formos seres humanos, seremos sim pecadores. O próximo é muito interessante, é o versículo 29. Vamos ler aqui. Vede isto, tão somente achei que Deus fez ao homem reto, mas eles buscaram muitas invenções. Bom, esse breve texto remete sobre a finalidade do homem aqui na Terra, né? Deus, quando ele criou o ser humano, ele criou para apenas um propósito, na verdade? Ele criou para apenas uma finalidade. Só que ao longo da história, todos conhecem, né, a história aí da humanidade, na verdade. Adão e Eva comeu a maçã, teve a serpente que enganou, e aí, né, se instaurou o caos que dura de geração em geração até os dias de hoje. E aí, se a gente também se atentar até os dias de hoje, né, ao cenário que a gente está inserido, a gente vai ver que o ser humano, cara, ele a todo momento está criando uma coisa nova. E às vezes você vai parar para poder perceber que são coisas que assim nem fazem tanto sentido, né? Nem vale a pena ser falado, nem vale a pena criar, mas o ser humano acha bom, acha assim conveniente criar porque sim, né? Assim, são coisas que não tem valia alguma, né? E voltando aqui para a ideia central desse texto aqui, é justamente isso, né? Deus criou o homem reto, né? Olha, vou criar você aqui, ser humano, tá bom? Você é minha criatura, você é a coisa que eu mais amo. Mas eu quero que você faça isso aqui, eu quero que você faça X. Só que Deus, ele também não criou um robô, né? Ele nos deu o livre-arbítrio, né? Deus, ele não é uma pessoa que força um relacionamento com ele. Então, assim, ele deixa a nosso cargo, né? Olha, você quer ter um relacionamento comigo? Ok, você pode escolher. Mas também, se não quiser, não tem problema, tá? Eu não vou te forçar isso, não. Você não é obrigado. E aí, isso abre uma vertente para que o ser humano faça essas coisas, né? Para que ele possa criar coisas que, assim, não tem valia alguma, que não tem valor algum, né? Simplesmente por ego, simplesmente porque sim, né? Sem razão, sem lógica alguma. Então, assim, é uma coisa muito preocupante. Próximo aqui se encontra no capítulo 8, versículo 3. Não te apresses a sair da presença dele, nem persistas em alguma coisa má, porque ele faz tudo o que quer. Porque a palavra do rei tem poder, e quem lhe dirá que fazes? Bom, isso aqui é até muito autoexplicativo, né? Porque, assim, a gente sabe que Deus, ele é soberano, né? Sabe de todas as coisas e pode todas as coisas. Então, assim, ele tem a tua vida na mão. Se você crê em Deus, se você entregou a sua vida nas mãos dele, calma, porque ele vai cuidar de tudo, né? Ele tem pleno controle sobre a sua vida. Então, essa passagem também fala um pouco também sobre a gerência das emoções também, né? Porque a gente, quando tende a ter uma emoção aflorada, né? Seja por medo, paixão, raiva, muitas das vezes, né? A gente tende a ter uma reação assim, uma tomada de decisão deturpada, né? Uma tomada de decisão manchada por essa reação muito forte. Então, não é legal a gente tomar uma decisão, né? Enquanto está sob forte influência dessas emoções, por exemplo, né? Um dos casos. Então, assim, se a gente for também... Não vou me aprofundar muito, né? Porque senão vai tomar muito tempo do vídeo. A gente vai se atentar para os que querem ter muita Bíblia, né? Vai reparar que vai ter histórias que Deus deu uma grande reviravolta, né? Na vida dos profetas, né? Então, assim, Deus, ele é especialista em estratégia, né? Não é à toa que também ele é chamado de general de guerra, né? Na antiguidade, o texto bíblico vai narrar, né? Nas histórias de Israel, que Deus comandou, né, um grande exército, né? Deus comandou líderes para que pudessem ganhar guerras, né? Foi assim com Moisés, foi assim com Josué também, por exemplo. Então isso é muito importante para a gente estar refletindo, para que a gente possa estar meditando dia e noite nessa passagem aqui. O próximo está logo embaixo, no versículo 5. Quem guardar o meu mandamento não experimentará nenhum mal, e o coração do sábio discernirá o tempo e o modo. Bom, isso daqui também é muito autoexplicativo, né?
Eu vejo que o ser humano, né, ele tem uma grande inconsistência, né? Porque como eu havia dito antes, né, pra gente ter um bom relacionamento com Deus, né, exige muito esforço, né? Andar com Deus não é fácil, né? E também não é todo dia que a gente vai estar motivado a buscar Deus, né? Até porque a nossa carne fala muito alto, né? É uma eterna briga, enquanto a gente está vivo aqui nessa terra, é uma eterna briga entre o espírito e a carne, né? Isso nunca vai acabar. Então, assim, nem sempre a gente vai estar disposto a orar, a buscar Deus, a jejuar, a ler a Bíblia, né? A buscar o mandamento de Deus, né? A cumprir com o que Deus manda, né? A cumprir com os mandamentos. Vai ter momentos, né? Vai ter horas que a gente vai querer fazer a nossa vontade, não é verdade? Vai ter hora que a gente vai... cara, eu não quero mais fazer isso aqui, sabe? Não tá dando mais pra mim, eu quero desse jeito aqui, vou fazer assim, né? Isso acontece, né? Isso é normal, somos seres humanos. Mas que a gente sempre possa estar atentos, né? E vigilantes para cumprir o que o Espírito manda que a gente faça, né? Eu creio também, né? Até pelas evidências que a Bíblia Sagrada nos mostra, com muitos exemplos e histórias, que o Espírito Santo de Deus é poderoso o suficiente para poder resolver qualquer situação, né, e nos guiar, né? E eu tenho certeza, tenho muita fé nisso, que o Espírito Santo ele tem a melhor, né, ele tem a melhor gerência, ele tem o melhor plano para nossas vidas, né? Ele tem a melhor regra, né? Ele tem o melhor regramento para que a gente possa seguir, né? Um regramento honesto, justo, né, e poderoso, para que a gente possa estar nos atentando sempre para as coisas do Espírito nessa questão aí. Próximo no capítulo 9, versículo 11. Isso daqui é muito interessante, né? Isso aqui eu acho que, eu tenho certeza que vai clarear a mente de muitas pessoas. Voltei-me e vi debaixo do sol que não é dos ligeiros a carreira, nem dos valentes a peleja, nem tampouco dos sábios o pão, nem adiante dos prudentes a riqueza, nem dos entendidos o favor, mas que o tempo e a sorte pertencem a todos. O que esse versículo aqui diz, né? Numa versão mais atual, né? Esse finalzinho aqui, ó, nem adiante dos prudentes a riqueza, nem dos entendidos o favor, mas que o tempo e a sorte pertencem a todos. Numa versão mais atual, uma versão mais recente, fala que tudo depende, né, da sorte da ocasião. Então vamos falar assim, eu particularmente, Pablo, não acredito em meritocracia, né? A meritocracia para mim ela não existe, sabe? Porque eu vejo que nem todo mundo parte do mesmo ponto, sabe? Eu acredito que alguns vão ter uma posição mais privilegiada, né? Alguns vão largar 1 metro na frente, quem sabe até 3 metros na frente, né? Já outras pessoas, né, vão correr com os pés mais pesados, né, com a perna a menos, com o braço a menos, mas eu acredito que nem todo mundo começa do mesmo ponto, né? Eu já começo por aí. Então essa palavra aqui, ela vem, né, complementar essa questão aqui. Porque vamos analisar também, né? Do que adianta a pessoa ser muito inteligente? Do que adianta a pessoa ser muito estudiosa se ela não tem uma oportunidade para que ela exponha isso? Vou dar um outro exemplo para poder clarear isso melhor. Do que adianta uma pessoa ter uma excelente voz para cantar, né? Aquela pessoa que quando abre a boca, né, fascina a todos, né? Tem um bom timbre de voz, né? Tem uma boa dicção também, né, na sua fala. Do que adianta a pessoa ter isso tudo se ela não tem oportunidade para poder cantar? Se ela não tem uma chance de mostrar isso, né? Esse versículo diz exatamente isso. É muito melhor você ser um esforçado, né? Você ter uma grande oportunidade e que você faça valer isso, do que você ser super inteligente, ser considerado um gênio, mas nunca usar isso a seu favor, nunca ter uma oportunidade para poder mudar de vida, por exemplo, né? Para poder avançar. Não adianta de nada, gente, né? O que vale mesmo é a ocasião e a sorte, né? Que esse versículo fala, né? O ponto-chave de tudo é isso. A próxima passagem aqui é o capítulo 10, versículo 10, né?
e meio que vai de encontro ao versículo anterior. Se estiverem botado o ferro e não se afiar o corte, então se deve pôr mais forças, mas a sabedoria é excelente para dirigir. O que esse versículo, essa passagem aqui diz, né? Para que você tenha sempre recursos em mãos. Então, por exemplo, se você aí planeja, né, pôr em prática um projeto, né, se você tem planos para poder mudar de vida, né, começar uma nova caminhada na sua vida, né, lembre-se de uma coisa: tenha sempre bons recursos e tenha boas armas em mãos, porque não adianta nada a gente querer, mas não tem um bom plano, né, uma boa estratégia para botar isso em prática. Então é muito importante, né, para a gente, até mesmo nos ditados populares, né, aqueles grandes, célebres ditados ditos por grandes pensadores e autores brasileiros e estrangeiros também, para que sempre afiemos o nosso machado, né? O machado ele tem que estar sempre afiado. Em outras palavras, a gente tem que estar sempre buscando conhecimento, tem que estar sempre se aperfeiçoando, sempre melhorando, evoluindo, para que quando chegar a oportunidade, quando chegar o momento de fazer valer, quando chegar o momento de fazer acontecer, a gente está preparado. É isso que esse versículo, né? É essa ideia que o versículo passa pra gente. E por último, aqui finalizando, né, esse vídeo aqui para vocês, é o capítulo 11, né? Se encontra no capítulo 11, versículo 4. É muito importante também isso aqui, tá? Isso daqui dá uma grande lição de vida pra gente. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. É muito importante a gente ter a consciência, né, de que as coisas elas não vão ficar 100% favoráveis a nós. Então, já que a gente sabe, né, que as coisas não vão ficar 100% a nosso favor, né, já que a gente sabe que a água turva ela nunca vai ficar 100% cristalina para favorecer a gente, então por que esperar o momento certo? Esse versículo aqui diz que a questão, né, não é esperar o momento certo, né, não é esperar a oportunidade perfeita, né, mas fazer acontecer a coisa, né. A gente tem sim que estar sempre preparado, mas a gente tem que estar sempre o primeiro passo, né, porque uma hora, né, quando a gente vai começar uma coisa, tomar a primeira ação, no desenrolar da coisa, com o passar do tempo, as coisas vão melhorando, né. É como se fosse a montanha, né. No início, né, na subida, é tudo difícil, né? A gente está subindo ali naquela caminhada, está subindo, né, tá arranhando o braço, arranhando perna, está se esforçando, está se machucando. Mas uma vez que a gente está lá no alto, a descida é muito mais fácil, não é verdade? E o caminho, né, a gente se habitua, a gente fica muito mais fortalecido durante a caminhada e não no início da caminhada. A questão é essa também, né? É a caminhada, é o processo que nos fortalece. Então, assim, é muito importante para que a gente dê o primeiro passo sempre, né? Nunca esperar cair do céu, né? E já tem um ditado que meu pai sempre diz para mim, né? Rapaz, Pablo, ele sempre fala isso para mim, Pablo, do céu só cai duas coisas, avião e chuva. E de fato tem razão, né? Tem mais coisas, mas as duas principais coisas que caem do céu é avião e chuva, não é verdade? Então, assim, a gente não deve estar 100% esperando que as coisas aconteçam a nosso favor, né? É necessário que a gente tome uma ação, tome uma atitude para poder fazer acontecer, né? Fazer valer as coisas. Bom, pessoal, e é isso, né? Esse foi o terceiro vídeo dessa maratona de Eclesiastes que eu decidi fazer para vocês aí, que me tocou no coração, né? De tentar ajudar a vida, né, de quem me segue aqui no Instagram, né? Porque eu coloquei na minha cabeça, coloquei no meu coração que eu sou capaz sim de ajudar, né, quem está próximo de mim, seja familiares, seja amigos, colegas, né? Eu tenho essa capacidade, né? Então, o que for possível para que eu possa estar abençoando a vida dos amigos aí, dos seguidores, né? Dos familiares, amigos, eu vou fazer, tá bom? O importante é sempre a gente estar unido, né? Porque se a gente andar lado a lado nessa caminhada, as coisas ficaram muito mais fáceis, na verdade. Ninguém consegue fazer nada sozinho, na verdade. Então, já também diz aquele ditado, né?
aquela célere frase, né? A união faz a força, e isso é verdade, né? Deus, ele quando criou a gente, Deus quando ele mandou constituir a igreja, é justamente para isso, para que um ajude o outro, né? Para que na fraqueza um fortaleça o outro, se um cair, o outro levanta, mas que todo mundo ande junto, verdade? Jesus, quando veio aqui na Terra também, ele nos ensinou que a maior lição de todas, que o amor é o que importa, né? O amor, ele supera todas as coisas, né? O amor, ele é forte, ele é paciente, o amor, ele é atemporal, o amor de Deus também, em particular, ele é incondicional, né? Deus, ele não faz acepção de pessoas, né? E também está inserido nos 10 mandamentos, né? Que ame ao próximo como a ti mesmo, né? O primeiro e maior mandamento de todos, ame ao Senhor teu Deus de todo o coração. E o segundo mandamento de todos, que é ame ao seu próximo como a ti mesmo, tá bom? E é isso, pessoal, finalizando esse terceiro bloco aqui para vocês. Eu espero de coração que eu esteja abençoando a vida de cada um, né? A minha missão aqui é estar clareando, né, a caminhada de vocês, ajudando vocês, tá bom? Acima de tudo, né, dando aquela força para que vocês possam, né, aquela força espiritual, né, aquela força que vem de Deus para vocês, tá bom? Porque não há nada melhor do que do que ter Deus do nosso lado, não é verdade? E além do mais também a Bíblia diz em Salmos 121, eleva os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra, né? Então não há nada melhor de termos um Deus todo-poderoso e amoroso ao nosso lado para poder suprir qualquer necessidade. Tá bom, meus queridos? Um forte abraço para vocês, fiquem sempre com Deus, tá bom? E até uma próxima maratona aí para vocês. Que Deus possa abençoar ricamente a vida de vocês.